Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos um fortalecimento para a nossa fé. E como fazemos isso? Entendendo realmente as Escrituras e buscando realmente compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Nesse tempo, nós temos visto o livro de Atos dos Apóstolos, né? Escrito por Lucas, não é? E narra realmente a formação da igreja, os acontecimentos, não é? Do povo cristão no primeiro século e depois. E nós percebemos realmente os integrantes, os discípulos, os apóstolos, não é? As perseguições, as mortes, as dores, as dificuldades, não é? Mas é impressionante nós percebermos nessa narrativa que toda aquela perseguição, que todo aquele levante do Império Romano, né, e também dos próprios judeus contra o cristianismo, fez com que o cristianismo se espalhasse pelo mundo todo. É uma coisa muito interessante, nós vemos realmente a vontade de Deus se cumprindo e nada podendo impedir aquilo que foi decidido pelo próprio Senhor, uma vez que Ele enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, para nos libertar do pecado e nos trazer acesso, e nos dar acesso ao nosso Deus de forma eterna. Portanto, eu gostaria que você agora prestasse bastante atenção, porque nós estamos encerrando o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 28, né? Depois dessas viagens do apóstolo Paulo, naufrágio, dores, dificuldades, serpente que morde, enfim, tantas ameaças, tantas defesas, tantas vezes que ele se levantou para se defender, mas agora ele chegou em Roma, conforme Deus havia o dirigido, né? Paulo falando que ele foi testemunha em Jerusalém e também seria lá em Roma. Então nós estamos aqui no capítulo 28, do verso 16 até o verso 22. Está escrito: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito dessa seita que por toda parte é ela contestada, não é? Que no caso aqui ele se refere ao cristianismo. Então Paulo chega em Roma, não é? E chegando em Roma você viu que coisa interessante, porque foi permitido que Paulo alugasse uma casa, morasse por sua própria conta, só que tinha um soldado que ficava lá garantindo que Paulo estava preso, né, e iria diante de César. Então o que nós vemos aqui? 3 dias depois ele convoca todos os judeus proeminentes, não é, das sinagogas lá de Roma, não é, buscando realmente falar daquilo que estava acontecendo com ele e também, obviamente, do evangelho. Então ele faz um discurso diante desses homens, falando que enquanto ele estava lá em Jerusalém, ele se defendeu, inclusive os próprios romanos queriam livrar Paulo porque não viram nenhum motivo para que ele fosse morto. Só que os próprios judeus insistiam e queriam realmente que Paulo fosse julgado e morto. Então Paulo apela para César, para que ele pudesse então receber uma sentença definitiva. O que acontece é que ele diz aqui nesse momento: foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança, não é? Pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Que esperança é essa? Ora, a esperança do qual ele mesmo testificou a caminho de Damasco. Lembra lá em Atos 9, quando ele teve a visão do Cristo? Pois é, essa esperança da promessa do Messias para o povo judeu.
E era essa esperança que ele estava pregando. Olha, Paulo estava pregando que essa esperança já não era mais esperança, ela aconteceu. O Messias veio e trouxe salvação. E era tempo de arrependimento, era tempo de mudança, era tempo de aceitar a Cristo, não é? E o que aconteceu naquele momento é que os judeus, depois de ouvi-lo, falaram assim, olha, nós não recebemos nenhuma carta, ninguém veio avisar nada, mas vamos fazer o seguinte, nós queremos te ouvir. Você então fala para nós aí o que está acontecendo, porque a gente tem ouvido falar dessa seita que corre para todo lado, não é? E que todo mundo quer contestar, que é o cristianismo, né? Que é a vinda de Cristo e os adeptos realmente da fé em Cristo Jesus. E eles então queriam ouvir o apóstolo Paulo. Então essa aqui seria a sexta e última vez que Paulo iria se defender diante dos homens. Mas é interessante você perceber que o apóstolo Paulo ali naquele lugar chama os líderes judeus das sinagogas, né, lá de Roma, para falar para eles o motivo, a razão pelo que ele estava ali e, obviamente, de falar e levar luz, claridade para aqueles homens religiosos, mas que não estavam vivendo a plenitude da verdade que Cristo veio trazer. Veja que coisa perigosa é nós termos uma vida religiosa e não termos a verdade dentro de nós. Termos sensações de bondade, não é? Porque a religião movimenta essas coisas, né? Sociais e de coisas que você faz assim, para que sejam completamente opostas à maldade. Mas veja só, estes homens também buscavam esse tipo de coisa no judaísmo. Mas eles não aceitaram o Cristo. Você consegue perceber a diferença? Você consegue perceber a intensidade, a falta? Sem Jesus não há cristianismo. Mas ter Jesus não é exatamente você ter uma simpatia por aquilo que ele é, pelo que ele fez, mas aprender. Na verdade, Jesus chama seguidores, pessoas que sigam os seus ensinamentos. Este é um discípulo. Um dia Jesus disse lá em João, no Evangelho de João, dizendo assim, vocês serão meus discípulos, se vocês seguirem as minhas palavras, se vocês praticarem aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Nós precisamos assimilar e ter um compromisso com Cristo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ah, é o Filho de Deus. Só isso? Não há mais nada a respeito de Cristo para se aprender? Não há mais nada para se entender a respeito daquilo que ele fez? Jesus não é somente uma questão de reza, não é só uma questão de sensações, não é só uma questão de arrepios. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio trazer algo no mundo que é de uma importância gigantesca. E é uma importância que faz a diferença entre céu e inferno, para você ter uma ideia. Talvez você nunca tenha meditado nisso, mas isto é fundamental para a sua vida. Portanto, a partir dessa mensagem, tenha realmente desejo de investigar, de conhecer, leia o Evangelho, conheça Jesus, peça a Deus, Jesus, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a verdade. Um dia Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então há muitas coisas que nós, seres humanos, precisamos ser libertos, que eu e você precisamos vencer na nossa limitação carnal, mas isto só mesmo através do poder de Deus agindo na nossa vida. Portanto, abra o seu coração para Cristo, abra o seu entendimento. Muitas pessoas comentam, falam, discutem sobre Jesus, mas o que realmente conhecem sobre Jesus? Já leram um livro inteiro da Bíblia, dos 66? Não é? Já tiveram a disposição de aprender a história, de entender realmente a narrativa bíblica sobre o Messias, sobre a promessa de Deus, sobre o pecado original, sobre tantas coisas que a Bíblia discorre e explica e traz compreensão? É necessário que realmente nós possamos ter fundamento para as coisas que nós falamos, sobretudo acima de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Abra o seu coração, vamos continuar caminhando e entendendo melhor e fortalecendo a nossa fé, porque assim nós vamos viver realmente por Deus e o seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade. Deus te abençoe.